Queria deixar uma palavra ao seu coração nessa tarde. Está registrada no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesses? Se o texto que nós lemos agora relata a história da queda do homem. Foi aí que começou todos os problemas no mundo. Às vezes nós vemos pessoas querendo atribuir a culpa a Deus sobre a maldade que acontece no mundo. Deus não criou o homem para praticar o mal. Nesse texto que nós lemos, no versículo 3 ao 5, Deus havia dito que não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreriam. E no versículo 4 ao 5 desse texto, se você olhar lá, diz que a serpente incitou a mulher a comer e disse: O dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e conhecereis o bem e o mal. Então o homem desobedeceu à ordem do Criador e o mal entrou na vida dele. Nesse texto também, no versículo 8 ao 11, diz que quando Deus vinha visitá-los na viração do dia, todo dia Deus, na viração do dia, vinha visitá-los e conversar com eles. Diz que eles se esconderam. E Deus perguntou: Onde estás, Adão? Eis a razão, irmão, de tanta maldade. Você que está me ouvindo, eis a razão de tanta maldade no mundo. O homem pecou e afastou-se de Deus. O pecado está no mundo porque o homem se afastou de Deus. O profeta Isaías diz, Isaías 59, 2, As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado da desobediência entrou no mundo pelo próprio homem. Deus diz que não é para invocar outros deuses. Ele vai e se ajoelha diante do ídolo. Deus diz: Não cobiçarás a mulher do próximo. E ele vai, adultera, se prostitui com a mulher que não é sua. Deus diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E ele passa a ser um mentiroso, enganando ao próximo. Não matarás, Deus diz para ele. E ele começa a praticar os mais terríveis assassinatos. Deus não criou o homem para viver praticando o mal. Deus colocou o homem no paraíso para ele viver no relacionamento em comunhão com Deus. Mas em Gênesis 1, 27 a 31, diz que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Significa que Deus transferiu para nós, o homem, a criatura, algumas qualidades que existem nele. Por exemplo, alguns dos atributos são intransferíveis. Deus não transfere para o homem onipotência, onipresença, onisciência. Esses atributos são só dele. Mas tem alguns atributos que ele transferiu para o homem, as qualidades que é amor, discernimento, né?
vários atributos que ele passou para o homem, amor, discernimento e tantos outros que ele quer que o homem faça, né? Existir a santidade, a misericórdia, né? E muitas coisas Deus passou para o homem, e por aí a gente entende que a imagem e semelhança de Deus, ela quer ser cravada na nossa vida. Deus quer que nós nos aproximamos dele. Quando ele diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Deus está dizendo que nós temos que viver em paz, em comunhão, viver uma vida de santificação para poder se aproximar dele. São atributos da imagem e semelhança dele. E no versículo 9, 10 e 11, quando Deus perguntou, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E Adão diz que se escondeu, estava nu, teve medo. Então o pecado da desobediência leva o homem a tentar se esconder de Deus, né? O homem se tornou, Deus fala lá no versículo 22 e 23, diz, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E por isso eles foram expulsos do paraíso. O que quer dizer isso? O homem agora conhece o bem e o mal. Ele pratica o bem se ele quiser, ele pratica o mal se ele quiser. Deus não tem culpa do homem praticar o mal. Ele pratica porque ele quer, mas ele conhece o bem também. Versículo 15, mas aí que está uma grande, maravilhosa promessa de Deus. No versículo 15, diz que antes de expulsar o homem do paraíso, Deus lança uma promessa, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Era a promessa de resgatar o homem que havia caído lá no paraíso. Então nós concluímos essa palavra. Deus continua dizendo, onde está você, Adão? Onde está você, João? Onde está você, Maria? Onde está você, Sebastião? Onde é que você está? Deus quer se relacionar com você. Deus quer trazer de volta, né, resgatar aquela imagem que tinha com ele, que foi manchada por causa do pecado, né? Lá em João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Receba Jesus como Salvador em sua vida, meu amado ouvinte. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa que a imagem venha a ser restaurada, a imagem dele venha a ser restaurada na sua vida e trazer de volta aquela comunhão gostosa que Adão tinha com ele no paraíso. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A imagem de Deus, os atributos do amor de Deus, a misericórdia, a santidade, serão restaurados na sua vida quando você receber Jesus em seu coração, em sua vida. Que Deus restaure você que está me ouvindo aí, a sua vida no altar. Traga de volta a imagem de Deus em sua vida. Nós vamos estar louvando o Senhor com um cântico e você medite na mensagem de Deus. Deixa que a imagem de Deus seja restaurada em sua vida. Amém? Imagem de Deus que nos fez por amor, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder da eternidade, pois Deus planejou a redenção da cruz ao pecador, da glória do céu Ele ao mundo desceu, para de novo nos legar a imagem de Deus. Se eu creio, Senhor, que és o meu Salvador, meu pecado tirou,
dei de dar também o meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecador. Imagem de Deus, com fervor louvarei, e enquanto eu viver seu amor cantarei, seu amor cantarei. Que Deus abençoe a sua vida, amém?